Graça e paz, irmãos. Eu não sei se vocês se lembram, há uns dias atrás, quando a gente estava prestes ao domingo de Páscoa. E aí, eu falei de um tempo de 40 dias, falei que 40 dias é um número muito simbólico na Bíblia, não sei se vocês se lembram. Se você não se lembra, assiste o vídeo lá, é até queimar o seu coração. E aí, eu quero te falar de outros 40 dias que são muito simbólicos na Bíblia. Esses 40 dias está em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 16, que diz assim: que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esses foram 40 dias de afronta que o povo de Israel sofreu diante de uma batalha, diante de uma iminência de batalha contra os filisteus. E todos os dias, de manhã e à tarde, vinha o filisteu Golias desafiar o povo de Deus. Essa batalha que estava para acontecer, ela foi trocada por um duelo, né? Todos iriam entrar na batalha, mas veio o filisteu Golias e sugeriu que se enfrentassem apenas dois homens, um filisteu e um israelita, e assim aquele que vencesse tomaria o senhorio do outro povo. Isso parece uma ideia ótima, se você não considerar o oponente. O oponente, nesse caso, Golias, era um gigante de 3 metros de altura. A couraça que ele usava pesava 57 quilos, enquanto a ponta de sua lança pesava 6 quilos. Então, haja vista, ele era um oponente muito forte. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, que era um mocinho esquecido no campo, que outrora havia sido ungido a rei de Israel, mas que muitas pessoas, nem a sua própria família, acreditava nele, subiu até essa batalha para visitar seus 3 irmãos mais velhos e levar alguns alimentos que seu pai havia pedido. E de repente ele escutou o que esse filisteu fazia. E ele ficou indignado e pensativo a respeito desse assunto. Mas enquanto o gigante ainda falava, ele escutou os soldados comentando qual seria a recompensa que o rei daria àquele que vencesse essa batalha, aquele que quisesse encarar a batalha. E o rei, no versículo 25, acumularia de riquezas esse e lhe daria por mulher a sua filha. Então iria se casar com a filha do rei, ia fazer parte da família real. E a casa de seu pai isentaria de impostos em Israel. Então ele se tornaria rico, da família do rei, ganharia uma esposa linda e ainda não pagaria impostos, só tinha uma contrapartida. Ele tinha que sair vivo de toda essa batalha, que praticamente era impossível. E muitas vezes nós nos encontramos assim na nossa vida, com batalhas impossíveis de guerrear. Mas esse jovenzinho, lembra daquela palavra da atitude simples e o efeito grandioso, que fala do grão de mostarda? Golias era tão pequenininho, um jovem cerca de 15 a 17 anos. Então ele era franzino. Então ele iria enfrentar esse gigante, onde guerreiros muito experientes não tiveram coragem. Na verdade, o mais indicado para lutar essa batalha seria o próprio rei. Em duelos, o guerreiro mais experiente, o chefe do exército, geralmente se apresentava para a batalha, nesse caso Saul. Mas Saul estava acovardado dentro da sua tenda. Mas Davi resolveu fazer isso. E foi à procura do rei, ele foi levado à presença do rei. O rei tentou colocar as suas armaduras nele, mas ele não aceitou. Falou, olha, eu não tenho como usar essa armadura, eu não sei, nunca usei. E ele vai enfrentar esse gigante. E olha o que ele tomou. Tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançando mão da sua funda, foi-se e chegou ao filisteu. Ele foi para a batalha com 4 armas, mas logo em breve ele encontraria mais uma arma surpresa. Ele foi com o cajado ele representa a direção, ele representa a orientação. O cajado do pastor, ele também tem uma função que é trazer as ovelhas. Então ele não foi apenas pelo seu interesse, ele foi pelo interesse de muitos. Ele levou 5 pedras. As 5 pedras representam a estratégia.
Ele levou o alforje do pastor. O alforje, ele representa o apoio, aquilo que ele usava para levar o que seria necessário. E por último, ele levou a sua funda, que foi o meio que ele lutaria contra o gigante. Então eu quero te convidar, irmão, para que você tome posse dessas 4 estratégias, desses 4 elementos para ter a vitória. Não guerreie em causa própria, mas tenha uma direção de Deus para fazer isso. Utilize estratégias, pense no que você vai fazer, na sua atitude, pense. Não se desfaça do apoio. Quando você vai para uma batalha, não pense que você sabe de todas as coisas. Escute as pessoas mais velhas. A palavra do Senhor diz: crede em seus profetas e prosperarei. Então ouça o seu pastor, ouça conselhos das pessoas que estão ao seu redor, das autoridades espirituais. E tenha um meio. A funda representava um meio de fazer isso. E sabe, Davi, ele utilizou-se mais de um meio, que ele falou: eu vou em nome do Senhor. E quando Davi foi em nome do Senhor, algo sobrenatural acontece, porque o próprio Deus encheu ele com o Espírito, e ele pôde ser capaz de lutar aquela batalha, porque aquilo era impossível aos olhos humanos. E ele vem com o 5º elemento, que eu falei que era o elemento surpresa. Golias fala para ele que vai matá-lo e colocar sua carne exposta às aves. Ele fala: não, quem vai fazer isso sou eu. E vou fazer mais ainda vou cortar a sua cabeça. Quando Golias vai, ele não espera Davi não espera que Golias venha ao seu encontro. Ele mesmo vai à frente, ele é corajoso e ousado. Seja corajoso e ousado, meu irmão. Não se acovarde diante das circunstâncias. E ele foi em nome do Senhor. E ele não foi para que seu nome ficasse conhecido, ele foi para que o nome do Senhor é glorificado. Ele falou assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E assim ele venceu com uma pedra. Ele levou 5. Então não seja, meu irmão, não seja... não tenha confiança equivocada em si mesmo. Creia no Senhor. Ainda que ele venceu com uma pedra, ele levou 5. E aí, queridos, ele vence a batalha e vem a arma surpresa. O 5º elemento, ele corta a cabeça do gigante depois de derrubá-lo com uma pedrinha, com a sua própria espada. Então eu quero declarar, meu amado, que aquela arma que o inimigo tem tramado contra a sua vida, vai ser com ela mesmo que você vai vencê-lo, derrotá-lo, expô-lo à vergonha, porque o Senhor é contigo. Mas seja você também com o Senhor. Não ache que Deus tem compromisso com aqueles que não tenham compromisso com Deus. Então comece pelos pequenos, comece pelas pedrinhas, pelas estratégias. Quer uma? Fecha a porta do teu quarto